glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos entrando aqui rapidamente para deixar uma palavra de esclarecimento, principalmente para aqueles que não conhecem, que não sabem. Aleluia, louvado seja Deus. Porque por não conhecer, irmãos, nós podemos até mesmo acarretar um problema seríssimo na nossa vida espiritual diante de Deus por não conhecer, aleluia, a palavra de Deus no profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que tomar cuidado com três coisas, que é muito importante. Não podemos ignorar isso, porque isso, se acontecer conosco, nós podemos acarretar problemas seríssimos para nós diante de Deus. Três coisas. A murmuração. Nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. Murmurar contra Deus. Porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo, porque Deus isso, Deus aquilo. Isso é murmurar contra Deus, né? Tem uma série de situações que a gente pode estar murmurando contra Deus, enfim. A murmuração. Nós sabemos que o povo do Egito, eles pereceram por causa da murmuração, porque eles queriam fartura no deserto, e no deserto não tem fartura. No deserto não tem fartura, não tem nada, na verdade. E Deus providenciava tudo que eles precisavam ali, o alimento, a água, a sombra, né? Deus, ele preparava tudo e você sabe da história. Mas mesmo assim, eles não estavam satisfeitos, eles não estavam contentes e começavam a reclamar muito para Moisés. Eles reclamavam demais. Reclamavam por tudo mesmo. E então, quando eles reclamavam para Moisés, eles murmuravam contra Deus, né? Então, Deus, ele não se agrada nem um pouco da murmuração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que tomar cuidado com a murmuração. Murmuração contra Deus. Reclamações excessivas diante de Deus. Demasiadamente forte contra Deus. É a murmuração. A outra coisa, irmãos, é tocar naquilo que é de Deus. É um perigo tocar naquilo que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo lá no tempo de Moisés, quando Miriam e Arão resolvem tocar em Moisés, alegando que Deus só falava com Moisés, né? Deus só aparecia para Moisés. Aleluia. Então, como que nós podemos contender com o Criador? Ele escolheu, tá escolhido, pronto, não há o que questionar. Então, nós temos que tomar cuidado para não tocar nos vasos de Deus, naquilo que é de Deus, na obra de Deus, muitas coisas que é de Deus. Não somente nos vasos. Nós temos que tomar cuidado para não tocar nas pessoas que são de Deus, na obra de Deus, no trabalhar de Deus, né? Porque muitas das vezes Deus está trabalhando na vida da pessoa. Deus está trabalhando. Então, aquele vaso ainda não está completo, mas ele está na mão do oleiro. E nós não podemos tocar, impedir, atrapalhar. Tá me entendendo? Tocar naquilo que Deus está trabalhando. Nós não podemos atrapalhar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como quando Neemias, lá em Neemias 2, onde Neemias estava edificando um muro, né, que estava destruído, Deus deu uma ordem para ele, e ele estava cumprindo a ordem de Deus, e aparece ali quem? Sambalate, Tobias e Gesem, para tentar impedir a obra de Deus. Eles fizeram de tudo, para impedir a construção do templo, a reforma do templo. Louvado seja Deus. Então, quem atravessa na obra de Deus e tenta impedir, ele está atravessando, ele está tocando naquilo que é de Deus, e com certeza essa pessoa vai pagar um grande preço por tocar naquilo que é de Deus, impedir aquilo que é de Deus.
E quando Miriam e Arão toca em Moisés, dizendo que Deus só falava com Moisés, só falava com Moisés, só falava com Moisés, então eles ficam ali com inveja, né, de Moisés, e ali começa a falar mal de Moisés, pelas costas. E Moisés nem sabia, né? E ali Deus aparece na tenda onde estava Miriam e Arão e repreende duramente Miriam e Arão. E o pior, que se você ler lá a história, não ficou só na repreensão, não. Veio um castigo por causa de Miriam se levantar contra Moisés, falar mal contra Moisés. É mais ou menos assim, ela foi a portadora de abrir a boca para tocar em Moisés, para trocar na unção que Deus deu a Moisés, na autoridade que Deus deu a Moisés. Então, ela foi a autora de tocar. Deus, ele sabe de onde vem o problema. Então, ali, ela fala contra Moisés e Arão apoia. Arão apoia o que ela fala, concorda com o que ela fala. E diz a palavra que na mesma hora que Deus vê a Miriam e o Arão falando mal de Moisés, a ira de Deus se acendeu. E veio um clarão dentro da tenda onde eles estavam, e a voz de Deus apareceu, repreendendo eles dois. E Deus diz assim para eles, naquela hora, Deus diz para eles assim: saiam da tenda. Saiam da tenda. E eles saíram. E quando eles saem da tenda, veio um fogo do céu e tocou sobre o corpo de Miriam, e ela ficou leprosa. Miriam foi castigada por tocar em Moisés um vaso que Deus escolheu. E você conhece a história. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar, que, aleluia. Então, ela toca e ela recebe feridas de lepra na vida dela por conta que ela tocou na unção de Moisés. Moisés não fazia nada fora da direção de Deus. Tudo que ele fazia era na direção de Deus. Então, ela toca, ela fica leprosa. E o castigo isso foi um castigo que Deus deu para ela. Deus, além de repreender, ainda castigou. Porque a Bíblia diz que ele castiga e repreende aqueles que ele ama. O amor de Deus é incondicional. Mas a Bíblia diz, não erreis. Gálatas está escrito. Não erreis. Não erreis. Porque tudo que o homem e a mulher plantar, isso vai colher. Então, Deus amava Miriam e Arão, com certeza. Mas ele castigou e repreendeu os dois. Então, louvado seja Deus, aleluia. O segundo ponto, a primeira é a murmuração. Segundo ponto, é tocar naquilo que é de Deus, né? Às vezes a pessoa está passando por um estreito muito terrível, ou às vezes está mesmo até doente porque andou tocando naquilo que é de Deus. E a outra coisa, irmãos, a pior, que é a pior de todas, essas três coisas são terríveis, mas a pior de todas é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ministrou dentro do meu coração e falou assim: minha serva, pregue e fale sobre a blasfêmia. Blasfêmia. Falei, meu Deus, tá bom, Jesus. Então, louvado seja Deus, a blasfêmia é a terceira e a pior de todas. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa perde o direito à salvação da alma. Quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente a pessoa perde o direito de ser salvo através do arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que nos convence do nosso erro, é o que nos convence do nosso pecado, é o Espírito Santo. E se nós blasfemamos contra ele, quem é que vai rogar a Deus por nós? Não tem outro. Porque o Espírito Santo é aquele que intercede pelo pecador a Deus.
Pois todos nós somos pecadores. E se nós blasfemamos contra o Espírito Santo, nós automaticamente perdemos o direito de perdão, porque está escrito na palavra de Deus que todo pecado é perdoado ao homem, ao ser humano, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão. Exemplo, Miriam, ela tocou na unção de Moisés, ela se arrependeu, ela foi repreendida, ela recebeu um castigo, que foi a lepra, e ela se arrependeu, ela pediu perdão para Moisés e pediu perdão para Deus. Então, quando ela pede perdão para Deus e pede perdão para Moisés, se arrependeu, então Deus a perdoa. Deus a perdoou. E a prova do perdão de Deus foi que, após 7 dias, que ela ficou retirada do meio do povo, aleluia, por causa da lepra, Deus restaurou a saúde e a pele, aleluia, de Miriam. Então, ela se arrependeu. Por quê? Ela tocou, mas ela não blasfemou contra o Espírito Santo na vida de Moisés. Porque se ela tivesse blasfemado contra o Espírito Santo na vida de Moisés, com certeza Deus a teria fulminado ali mesmo. Você está entendendo? Então, é muito forte isso. Deus tocou no meu coração muito forte para falar sobre isso. Quem sabe Deus quer dar livramentos para pessoas que costumam abrir a boca e falar bobagens, falar besteira. Tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Então, a blasfêmia é a pessoa atribuir a Satanás uma obra que é o Espírito Santo que está fazendo, ou que o Espírito Santo fez. É uma cura, uma libertação, algo que o Espírito Santo fez na vida da pessoa, e aí vem outro e diz que não foi Deus, que foi o diabo. Então, é atribuir ao diabo a glória de Deus. Isso se chama blasfêmia. E eu quero conferir aqui com você, ou seja, você vai conferir aqui comigo, na palavra de Deus, Mateus 12. Abre a Bíblia aí para você conferir. Mateus 12, aleluia, 9. Eu vou ler do início para que nós possamos entender. Aleluia. Mateus 12, 9 diz assim: E partindo dali, chegou à cidade deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós... Aleluia. Perdão, irmãos, perdão. É Mateus 12, 22. Me perdoa. Aqui fala da cura do homem da mão mirrada. É muita coisa para ler, mas é Mateus 12, 22. A blasfêmia dos fariseus. E trouxe-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou. E o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está então dividido contra si mesmo. Como subsistiria, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa?
Então, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Compreendeu? Quando a pessoa fala contra Deus, já volto aqui na palavra. Quando a pessoa fala contra Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, né? Que Deus poderia fazer isso, mas então, quando a pessoa fala contra Deus, ele tá falando, ele tá o quê? Ele tá murmurando contra Deus. Quando tá falando contra Jesus, a mesma coisa, tá murmurando contra Jesus. Que nem o homem lá da cruz falou para ele assim: olha, nós estamos aqui nessa condição para ser morto. Se tu és o filho de Deus, por que tu não desce da cruz, não salva tu e a nós também? Na passagem lá do ladrão da cruz. Quer dizer, ali ele estava murmurando contra Jesus. Né? Tu não tem poder? Você não disse que tem poder? Então salva tu e nós também. Então ele estava murmurando contra Jesus. Mas diz aqui, ó: portanto, eu vos digo que de todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. E qualquer que disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século e nem no futuro. Então, louvado seja Deus, a pessoa blasfema contra Jesus, blasfema contra Deus, murmura contra Deus, murmura contra o Filho de Deus, mas quando a pessoa, ela blasfema, que foi o caso dos fariseus aqui, os fariseus acusou Jesus aqui, nós já acabamos de ler, os fariseus acusou Jesus dizendo para todos que estavam ali que ele estava expulsando o demônio daquele homem pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Olha isso, gente. Olha isso. Os fariseus ali, eles diziam que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Satanás, o chefe do inferno. Então, eles estavam ali, eles não reconheciam que Jesus estava expulsando aqueles demônios daquele homem pelo Espírito de Deus. Jesus estava expulsando e curando pelo Espírito de Deus. Então, ali, naquele dia, naquele momento, os fariseus, aqueles fariseus que ali estavam, que abriram as suas bocas dizendo que Jesus Cristo estava expulsando os demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, naquele momento ali eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. É o que nós acabamos de ler aqui, que o próprio Jesus, ele falou, que todo pecado é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito. Então, naquele momento ali, aqueles homens, eles perderam a sua salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo não poderia mais convencê-lo dos seus erros, dos seus pecados, por causa que eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo. Então, todo pecado é perdoado aos homens quando há arrependimento. Todo pecado pode ser perdoado a qualquer pessoa desde que ela se arrependa. Agora, quando ela peca contra o Espírito Santo de Deus, não existe perdão nem aqui e nem no século vindouro, como está escrito na palavra. Então, todo cuidado é pouco, porque a blasfêmia ali os fariseus, eles atribuíram a Satanás, atribuíram ao príncipe dos demônios uma obra que era Espírito Santo que estava realizando.
Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, eles atribuíram a Satanás uma obra do Espírito Santo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Automaticamente a pessoa perde o direito da vida. Ele perde o direito da salvação. É condenado na mesma hora ao fogo eterno, porque blasfemou contra o Espírito Santo, que poderia lhe convencer dos seus erros, lhe convencer dos seus pecados e ser redimido e ser salvo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra de Deus ao diabo, isso é um perigo. Irmãos, nós já lemos aqui a palavra, não resta dúvida, examine a palavra, louvado seja Deus. E eu quero contar, porque Deus me traz aqui para falar. Alguns dias atrás, eu assisti um vídeo, aqui muitos irmãos conhecem a profetisa Cristina Maranhão, né? Muitas pessoas aqui eu sei que conhecem, né? Ela é bastante falada, ela é uma mulher de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, alguns dias atrás, o Senhor me traz aqui, me lembrei disso. Eu estava assistindo um vídeo dela, inclusive, muitas coisas que ela fala, que Deus mostrou para ela, que ela fala naquele vídeo, o Senhor já mostrou para mim. Inclusive, eu já falei que muitas coisas que ela falou no vídeo, né, que não é de muito longe, não é de muito tempo atrás, Deus mostrou para mim também. A respeito do Brasil, a respeito de algumas coisas que vai acontecer no tempo certo, na hora certa, porque tudo tem o tempo. Então, ela fala algumas coisas ali. Irmãos, e o que me chamou a atenção é que eu abri os comentários e eu me deparei com um comentário, não muito longe ali do início, eu me deparei com um comentário de uma pessoa. O nome da pessoa lá estava como um homem, mas eu não sei se era homem, se era mulher, porque as pessoas usam perfis invertidos, enfim. Eu não sei, mas assim, a pessoa escreveu assim, o comentário da pessoa escreveu assim. Aquele comentário me chamou a atenção. Meu Deus, foi muito forte o que ele escreveu, que a pessoa escreveu. Escreveu assim, esta mulher, ela não é de Deus. Isso que ela está falando aí é mentira. Aí no final, ele fala bastante coisas ali a respeito dela, e no final ele escreve assim, a pessoa escreve assim, essa mulher, quem usa a boca dela é Satanás. Gente do céu, eu fiquei alta do chão. Eu fiquei alta do chão. Quando eu li esse comentário, e a pessoa diz assim, no final ele fala assim, quem usa a boca dessa mulher é Satanás. Aí ele escreve também, quem fala na boca dela não é Deus, é Satanás. Eu fiquei alta do chão. Falei, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de falar um negócio desse? Gente, e ali eu falei, meu Deus do céu. E olha, irmãos, a missionária Cristina Maranhão, eu não tô aqui para defender ninguém, não, tá? Tu sabe muito bem que o que eu defendo aqui, eu não defendo nem eu. Você sabe disso. Eu não defendo nem eu, gente. Eu não tô aqui para defender ninguém, não. O que eu defendo aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que eu defendo. Mais ninguém. Agora, esse comentário dessa pessoa a respeito da missionária Cristina Maranhão, gente, ele pegou pesado. E esse peso vai sobrar para ele, porque ela é uma mulher de Deus. É Deus que fala na boca dela. É Deus que fala na boca da Cristina Maranhão. Se ela tem defeito, se ela tem falha ou não, não importa. É Deus que fala na boca dela. É Deus que fala na boca dela. E eu lendo este comentário que essa pessoa deixou, ele disse com as palavras dele, quem fala na boca dessa mulher é Satanás. Ele escreve dessa maneira. Então, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele blasfemou porque aquela revelação que ela passou naquele vídeo que eu assisti, ali foi Deus que revelou. Aliás, todos os vídeos dela foi Deus que mostrou. Deus é com ela, é Deus que fala com ela. É Deus que fala com ela. Então, ali, eu lendo aquele comentário, eu estremeci, porque eu falei, meu Deus, essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo na vida dela.
ele não só tocou na unção dela, ele tocou no espírito que usa ela. E é acalhar a blasfêmia. Então, a palavra diz aqui, a blasfêmia dos fariseus. Todo pecado é perdoado ao homem. Se arrepender, Deus perdoa o assassino, perdoa a prostituta, perdoa o drogado, perdoa o beberrão, perdoa qualquer pessoa. Se arrepender, Deus perdoa. Ele tem poder para isso. Né? Agora, blasfemar contra o Espírito de Deus, atribuir a Satanás uma obra que foi Deus que fez, aí já não existe perdão. Já não existe perdão. Agora eu quero citar um outro ponto aqui a respeito dos vasos, que é assim. As pessoas, elas querem um vaso perfeito. Elas querem um vaso perfeito. Por exemplo, a pessoa, para ser vaso, para muitas pessoas, elas acham que o vaso tem que ser perfeito, que o vaso não pode cometer falhas, que o vaso não pode cometer erros. E isso é engano. Por quê? Porque o vaso, ele é de carne e osso. Ele é de carne e osso, o vaso é de carne e osso. Tá propenso, sim, a cometer uma falha, a falar algo errado. Ele tá propenso a cometer alguma falha. Ele tá propenso também a usar algum tipo de vaidade, né? Alguma coisa. Então, as pessoas, em geral, elas querem um vaso perfeito, sem pecado, sem falha, sem erro, sem nada. Elas querem um vaso perfeito para acreditar. Só acredita na profecia se o vaso for perfeito. E olha, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Porque enquanto nós estiver aqui na Terra, nós estamos propensos a cometer uma falha. Seja qual for. Um erro, alguma coisa que acontece, algo, nós estamos propensos a isso. Então, as pessoas procuram profetas perfeitos. Mas não existe. Não existe. Então, aleluia, é só porque a mulher fez um relaxamento no cabelo, usa alguma coisinha de vaidade no corpo, no cabelo, ou enfim, a pessoa já julga que é o diabo que tá falando na boca dela. Isso é muito perigoso, tá, irmão? Nós não podemos, temos que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado, porque afinal a Bíblia diz lá em Provérbios 12, diz que tudo é vaidade. Aqui tudo é vaidade. Tudo. Tudo. Você vai numa loja, você vai comprar, você compra aquela roupa, não sei o que, assim, 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 marca, preço, qualidade, cor. É vaidade, gente. Tudo é vaidade. Tanto o homem quanto a mulher, tudo é vaidade. Tudo no mundo é vaidade. Tudo. Tudo no mundo é vaidade. Então, as pessoas buscam pessoas perfeitas, mas não existe pessoas perfeitas. Porque Deus não quer usar pessoas perfeitas, 100% perfeitas, porque não existe. Na Terra não existe. Então, está escrito lá que quando foi para Noé anunciar o evangelho, a palavra de Jesus, a anunciar a palavra de Deus, os anjos se prontificaram. Os anjos se prontificaram para descer na terra, para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E o que Deus fez? Deus falou: não, eu não dou permissão aos anjos para pregar a palavra. Quem vai pregar a palavra são os meus filhos que estão na terra. Então, Deus deu essa ordem, esse cumprimento, esse ide, foi para os homens na terra, sendo eles pecadores arrependidos dos seus pecados. Arrependidos dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas falhas. Então, Deus disse, vai, prega, ensina o reino de Deus e de fazer discípulo. Então, se Deus quisesse uma pessoa perfeita para pregar o evangelho, ele teria deixado os anjos para pregar o evangelho. Concorda? Concorda comigo? Então,
Deus não aceitou. Ele falou, não, os anjos não vão pregar a palavra. Então, nós vemos ali na passagem do rico e Lázaro, que está lá em Lucas, ou Mateus também fala, que quando o rico morre, e Lázaro também, que era um mendigo, morreu. Quando Lázaro morre, ele sobe para o seio de Abraão. E o rico morre, desce para o Hades, né? No lugar de tormento. Então, lá no lugar de tormento, o rico reconhece que errou, que não fez nada certo na terra e queria consertar esse erro. Então, ele fala para o pai Abraão. E ele vê Lázaro, né? O mendigo ao lado do seio de Abraão, estava do lado de Abraão, estava protegido do fogo. Então, ele fala, pai Abraão, que é Deus, né? Que é Deus. Pai Abraão, manda que um anjo vai lá e fala para os meus irmãos, pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormenta onde que eu tô. Então, Deus fala para ele, não enviarei. Se eles quiserem acreditar na palavra, eles têm que acreditar na palavra que é falado na boca dos meus servos e profetas que estão na terra. Porque na terra eu tenho vasos, eu tenho escolhidos, eu tenho profetas para eu usar a boca deles. Se eles não acreditarem no que os profetas pregam, muito menos vai acreditar num anjo que vai vir do céu para pregar para eles. Você compreendeu? Então, gente, não julgue o profeta, porque Deus, ele usa quem ele quer. Então, a palavra de hoje o sentido da palavra de hoje é cuidado. Quando você abre a boca e diz que é o diabo que está usando a pessoa, cuidado, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque eu sou vaso de Deus, mas eu tenho falha. Eu tenho fraquezas também. E como mulher, mais ainda. A gente não é perfeito. Eu sou perfeita? Eu não sou, eu nunca fui. Eu sempre falo aqui nos vídeos. Não existe, gente. Nós somos pecadores. Nós somos fracos, nós somos falhos. Ou você acha que por eu ser vaso, eu não tenho que chorar na presença de Deus, pedindo perdão todos os dias, sabe? Confessar para Ele meus erros, minhas fraquezas. Eu sou pecadora, mas eu sou uma pecadora arrependida dos meus erros. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele move em mim. Porque o Espírito Santo é que faz você reconhecer que você errou. Você tá entendendo? É o Espírito Santo que faz reconhecer que você errou. Você não reconhece seu erro porque você quer. Você reconhece porque o Espírito Santo toca no seu coração. Olha, filha, você errou. Filho, você errou. Se humilha, peça perdão. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É o Espírito Santo que move. Nós não somos perfeitos o suficiente para reconhecer sozinho. A nossa natureza humana, ela é inclinada a errar. Ela é inclinada a falhar. E todos são assim, sem exceção. Agora, o arrependido, ele está sempre lá se arrependendo, né? Cometeu uma falha, vai lá, se humilha, pede perdão. Cometeu um erro, pede perdão, se humilha, pois o Espírito Santo é quem move. Aleluia, você está compreendendo? Está conseguindo compreender? Então, olha, a palavra de Deus para hoje é esta, tá? Medita na palavra de Deus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, eu já vou encerrar. Nós sabemos que o mundo está cheio de falsos profetas e vai surgir mais. Vai surgir mais. E é o que eu sempre prego aqui, irmãos. Busquem a sabedoria de Deus, de discernir se é o Espírito Santo que está falando ou não. Porque sabemos que é um espírito do engano. Mas nós precisamos tomar cuidado aí, porque o joio e o trigo andam junto. O joio e o trigo está junto, não está separado ainda. É o próprio Deus que faz essa separação. Não somos nós. Então, mas tem que tomar cuidado para não abrir a boca de qualquer jeito. Dizer, fulana foi o diabo que usou. O fulano lá foi o diabo que usou. Cuidado. Cuidado com isso, gente. Porque isso é fatal. Se foi Deus que usou a pessoa e você falar que a pessoa falar que foi o diabo, é automático, tá, irmãos?
Isso é muito perigoso. Então, se você não sabe discernir se foi Deus ou o que foi, não abra sua boca para dizer que foi o outro lá. Não corra esse risco. Não faça isso. E Deus me trouxe aqui para alertar pessoas. Por causa de, às vezes por causa de ignorância, às vezes por causa de falta de conhecimento, às vezes também por esse número de falsos profetas tá crescendo na terra, aí a pessoa acha que todo mundo é falso profeta, que todo mundo é isso, que todo mundo... Cuidado, vigiemos com isso, irmãos. Vigiemos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Teve uma outra pessoa que buscou o arrependimento por ter blasfemado também Ananias. Ananias, ele buscou o arrependimento, mas só que a palavra fala que Ananias não achou mais o arrependimento, que era o próprio Espírito Santo. Ananias, ele blasfemou contra o Espírito de Deus na vida de Paulo. Ele blasfemou, dizendo que não era o Espírito de Deus que estava usando Paulo. Atribuiu ao diabo a obra que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo. Então, ele buscou arrependimento, ele chorou. A Bíblia diz lá, aleluia, em Coríntios, que ele chorou, ele buscou arrependimento, mas ele não achou mais o arrependimento, porque o Espírito Santo já havia se retirado da vida dele. Então, tomemos cuidado com isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós temos que vigiar, né? Não dar crédito a qualquer espírito que tem por aí, né? Mas nós não temos que tomar cuidado para... é o espírito do anticristo que está falando, né? O espírito do falso profeta que está falando. Temos que tomar cuidado e vigilância com isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que pela nossa boca nós seremos salvos. E também pela nossa boca também podemos ser condenados. A língua, ela tem poder de salvar e também de condenar. Está escrito na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esta é a palavra de hoje. Vamos encerrar em nome de Jesus, agradecendo a Deus com uma oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra esclarecedora para a nossa vida. Senhor, nos dá graça e força, vigilância, meu Deus, para estarmos na tua presença, porque só a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos da hora da tentação, para não pecarmos contra o teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que o mundo está cheio de engano, está cheio de espíritos enganadores, meu Deus, mas nos dá discernimento, nos dá sabedoria, entendimento, para entender, meu Pai, aquilo que vem do Senhor. Aleluia. Guarda-nos a nossa alma de pecar contra ti, para nós não pecar pecado de morte, meu Deus. Tenha misericórdia. O teu sangue tem poder, nos guarda, nos livra, nos proteja do mal. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.